A queda impossível, a história milagrosa de Vesna Vulović. O impossível acontece. Imagine cair de uma altura de 33 mil pés, mais de 10 quilômetros, sem paraquedas. Imagine o céu se abrindo ao seu redor, os ventos cortando como navalhas, e a terra lá embaixo esperando pelo impacto inevitável. Agora, imagine sobreviver. Parece um roteiro de ficção científica, um devaneio de um filme dramático sobre milagres. Mas esta história é real. E ela pertence a uma mulher chamada Vesna Vulović, uma comissária de bordo da Sérvia que, em 26 de janeiro de 1972, caiu do céu, literalmente, e sobreviveu ao que seria, para qualquer ser humano, a sentença final. Quem era Vesna? Vesna Vulović era jovem, sonhadora, cheia de vida. Nascida em Belgrado, em 3 de janeiro de 1950, ela não imaginava que seu nome um dia entraria para o Guinness Book como a única pessoa a sobreviver a uma queda de tal altura sem paraquedas. Vesna era comissária de bordo na JAT Airways, companhia aérea estatal da antiga Iugoslávia, e amava seu trabalho. Era apaixonada por idiomas, cultura e, claro, pelas alturas. Ironicamente, ela tinha medo de altura na infância, algo que tornou ainda mais simbólica sua escolha de profissão. O voo 367 da JAT não era sequer para ter Vesna a bordo. Por um erro de escala, ela foi deslocada para substituir uma colega. Esse detalhe, pequeno na aparência, mudou completamente o curso da sua vida. Como se o destino estivesse alinhando as peças de um tabuleiro cósmico. O voo maldito. O dia era frio. 26 de janeiro de 1972. O voo partiu de Estocolmo, na Suécia, com destino a Belgrado, na Iugoslávia, com escalas em Copenhague e Zagreb. Tudo parecia rotineiro, uma operação comum para a tripulação e para os passageiros. A bordo, 28 pessoas, incluindo Vesna, que mal sabia que se tornaria a única sobrevivente entre todas. O avião, um McDonnell Douglas DC-9, voava tranquilo sobre a Tchecoslováquia, quando, de repente, o improvável aconteceu, uma explosão, brutal, abrupta, cega. Uma bomba escondida na bagagem despachada detonou em pleno voo. A aeronave foi dilacerada a uma altitude de 33 mil pés. Naquele momento, tudo o que era sólido se tornou caos. A estrutura do avião se rompeu. Corpos e destroços foram lançados ao ar. O céu se encheu de pedaços de metal e escombros humanos. A queda. Em meio a essa desintegração, o corpo de Vesna foi arremessado junto com parte da fuselagem da aeronave. Mas, diferentemente dos outros, ela não foi completamente separada da estrutura. Ela ficou presa entre destroços do compartimento traseiro, que, de alguma forma misteriosa, se manteve relativamente intacto, ou ao menos, mais preservado do que o restante do avião. Mas mesmo com essa proteção, o destino dela parecia selado. Afinal, a queda de 33 mil pés é uma sentença de morte quase absoluta. Para se ter uma ideia, um corpo humano em queda livre atinge uma velocidade terminal de cerca de 200 km por hora. A partir de uma altura tão grande, o impacto com o solo seria destruidor para qualquer organismo vivo. O milagre. Mas aqui está o detalhe extraordinário. O destino, ou acaso, jogou Vesna em direção a uma encosta montanhosa coberta por uma floresta densa e nevada perto da vila de Srpska Kamenice, na então Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. A vegetação, o solo macio da neve, as árvores e a própria fuselagem que a envolvia atuaram como uma espécie de amortecedor, dissipando parte da energia do impacto. Além disso,
Havia outro fator improvável. Vesna estava presa por um carrinho de serviço dentro da fuselagem, o que pode ter ajudado a estabilizá-la, mantendo sua posição e impedindo que fosse arremessada violentamente. Ela sofreu fraturas múltiplas, o crânio, as pernas quebradas, 3 vértebras esmagadas, costelas fraturadas, pelvis quebrada e até sangramento interno grave. Entrou em coma por 10 dias. Sua recuperação foi longa e dolorosa. Mas ela acordou. Ela voltou à vida. O resgate. Quem encontrou Vesna foi um ex-médico do exército, chamado Bruno Onck, que morava próximo ao local do impacto. Ele ouviu os gritos vindo dos destroços e encontrou a jovem deitada, quase irreconhecível, com os olhos revirados. Sua pulsação era fraca, mas presente. Ele prestou os primeiros socorros, salvando sua vida em um momento crítico. Os médicos afirmam que o fato de Vesna ter pressão baixa pode ter sido crucial. Seu coração não explodiu no impacto, como poderia ter acontecido com outros. Além disso, as baixas temperaturas da floresta ajudaram a manter seu corpo em um estado próximo da hipotermia, retardando os danos fatais dos ferimentos internos. O pós-queda. Vesna ficou meses hospitalizada. Nunca mais voltou a andar normalmente, permaneceu com sequelas permanentes nas pernas. Mas o milagre de sua sobrevivência ecoou por todo o planeta. Ela foi recebida como heroína nacional, e seu nome entrou para a história, recordista mundial do Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à maior queda livre sem paraquedas da história da humanidade. Curiosamente, ela não se lembrava de nada do acidente. A última memória que ela possuía era de conversar com os colegas de tripulação antes da decolagem em Copenhague. Seu cérebro, numa tentativa de se proteger do trauma, apagou tudo. Conspiração e controvérsia. Oficialmente, a explosão foi atribuída a uma bomba colocada por separatistas croatas, parte de uma série de atentados da época. Mas com o passar dos anos, surgiram teorias conspiratórias que questionavam se o avião realmente explodiu no ar ou foi abatido por engano por um míssil militar. Nenhuma dessas teorias foi confirmada, mas elas continuam a circular entre entusiastas da aviação e historiadores da Guerra Fria. O legado. Vesna tentou continuar como comissária de bordo, mas a JAT não permitiu. Ela passou a trabalhar em funções administrativas e, depois, envolveu-se com política. Tornou-se uma ativista pacifista durante os anos de guerra nos Balcãs. Lutou pela paz, pela verdade e pelos direitos humanos. Apesar da fama e da adoração pública, Vesna nunca se considerou uma heroína. Dizia que sentia culpa por ter sobrevivido enquanto tantos morreram. Seu trauma era silencioso, mas persistente. Vesna faleceu em 2016, aos 66 anos, de causas naturais. Mas seu nome permanece como símbolo de resistência, milagre e força humana. Reflexão final. A história de Vesna Vulovic transcende os limites da lógica, da medicina, da engenharia e até da fé. Sua sobrevivência nos obriga a revisitar tudo o que pensamos saber sobre o que é possível ou impossível. Ela caiu do céu, literalmente, e voltou para contar. Em um mundo onde os noticiários diários nos expõem a tragédias e perdas, histórias como a de Vesna são lembretes poderosos de que a vida é mais misteriosa, frágil e surpreendente do que jamais poderemos compreender. Ela não apenas sobreviveu a uma queda impossível. Ela nos ensinou a acreditar.